que você faria se descobrisse que os mortos em seu cemitério local não estão descansando em paz? Os eventos que você está prestes a conhecer aconteceram no profundo sertão nordestino, onde a linha entre a vida e a morte parece mais tênue que em qualquer outro lugar. As autoridades locais tentaram esconder, mas as evidências permaneceram. Antes de prosseguirmos, um aviso do Arquivo Sombrio. Esta narrativa contém elementos perturbadores, baseados em fatos que talvez você deseje nunca ter conhecido. Há poucos anos, os jornais de Juazeiro do Norte anunciavam que a sepultura da encantadora filha do coronel mais rico da região havia sido profanada. Seu nome era Josefa, a moça mais bela que o sertão já havia conhecido, e sua morte prematura, aos 23 anos, havia deixado toda a cidade de luto. Conforme a tradição local, seu pai insistiu que ela fosse enterrada com seu mais valioso colar de ouro e pedras preciosas, aquele que ela sempre usava nas festas da igreja matriz. Cemitério de São Miguel ficava nas extremidades da cidade, cercado por mandacaros e chique-chiques que se contorciam contra o céu alaranjado do entardecer. A terra vermelha e seca do local parecia rejeitar os corpos, como se ali nem os mortos pudessem encontrar descanso fácil. Joaquim Espinheira era o coveiro há mais de 30 anos. Seu rosto enrugado e queimado pelo sol implacável do sertão escondia olhos pequenos e ávidos. As mãos calejadas já haviam aberto centenas de covas, e ele conhecia cada palmo daquele solo sagrado. Era um homem temido pelos moradores. Diziam que conversava com os mortos, e que sua casinha de taipa, adjacente ao cemitério, era visitada por almas penadas nas noites de lua nova. A notícia do enterro de Josefa com o colar valioso circulou rapidamente pela cidade. Na mesma noite, o velho Joaquim sentou-se em frente à sua casa, contemplando a sepultura recém-fechada, enquanto bebia um gole de cachaça da garrafa que sempre carregava consigo. A ambição crescia em seu peito como erva daninha. O padre Damião, pároco da matriz de Nossa Senhora das Dores, havia alertado o coronel sobre os perigos de enterrar a moça com objetos de valor. Os mortos não precisam de riquezas terrenas, disse ele durante o velório. Mas o coronel, em sua dor e orgulho, insistiu que sua filha descansaria com dignidade. Joaquim conhecia bem o padre Damião. Homem severo, magro como um espeto, com olhos fundos que pareciam penetrar na alma dos pecadores durante as confissões. Dizia-se que o padre tinha o dom de prever desgraças e que suas orações eram poderosas o suficiente para espantar o diabo. Mas mesmo o temor a Deus não era suficiente para conter a ganância do velho coveiro naquela noite. À meia-noite, quando o sino da igreja bateu 12 vezes, Joaquim pegou sua pá e lanterna e dirigiu-se à sepultura fresca. A lua estava encoberta por nuvens escuras e o silêncio era cortado apenas pelo canto ocasional de um bacural. Suas mãos trêmulas, mais pelo efeito da bebida do que pelo medo, começaram a remover a terra vermelha. O suor escorria por sua testa enquanto ele cavava. A cada enxadada, murmurava uma desculpa aos santos, como se isso pudesse absolvê-lo do pecado que estava cometendo. O cemitério parecia diferente naquela noite. Os contornos das cruzes e das lápides projetavam sombras que pareciam se mover com vida própria. De repente, algo fez Joaquim parar. Um som baixo, como um gemido distante, pareceu vir da própria cova. Ele congelou, a pá suspensa no ar. O vento do sertão passou por entre as catingueiras secas, produzindo um assobio melancólico. É apenas o vento, pensou ele, tentando acalmar o coração que batia descompassado. Colou o ouvido na terra e esperou. Nada. Talvez fosse apenas sua imaginação atormentada pelo peso do crime. Continuou cavando com mais vigor, até que a pá bateu com um som seco contra a madeira do caixão. A respiração de Joaquim ficou mais pesada, enquanto ele removia a terra restante ao redor do esquife. Com esforço, abriu o caixão simples de madeira de lei, iluminando o interior com sua lanterna de querosene. Ali estava Josefa, seu rosto pálido, contrastando com o vestido branco rendado. O colar cintilava à luz tremulante da lanterna.
as pedras preciosas refletindo como pequenas estrelas na escuridão da sepultura. As mãos da falecida estavam cruzadas sobre o peito, segurando um terço de madeira. Joaquim observou por um momento, admirando a beleza que nem mesmo a morte havia conseguido apagar completamente. Mas seus olhos logo se fixaram no colar. Era uma fortuna que poderia tirá-lo daquela vida miserável. Com dedos trêmulos, ele se inclinou para pegar a joia. Foi quando notou algo estranho. O peito de Josefa parecia se mover levemente, como se respirasse. Aproximou a lanterna do rosto da moça para observar melhor. O que você faria se, como Joaquim, percebesse que a morte pode ser apenas um sono temporário? O pior ainda estava por vir. Os lábios de Josefa, antes brancos como a própria mortalha, começaram a ganhar uma coloração rosada sob a luz da lanterna. Joaquim sentiu o sangue gelar nas veias. Estava paralisado, incapaz de mover um único músculo, enquanto observava. Horrorizado, os olhos da moça se abrirem lentamente. Eram olhos vitrificados, que pareciam não enxergar nada a princípio. Depois, focaram-se diretamente no rosto do coveiro. Um grito agudo e desesperado cortou o silêncio da noite sertaneja. Josefa ergueu-se parcialmente, estendendo as mãos como garras na direção de Joaquim, antes de cair novamente no caixão. Desta vez, genuinamente sem vida. O coveiro deixou cair a lanterna, que se apagou imediatamente. Na escuridão completa, ele tentou sair da cova, escorregando na terra solta, arranhando as paredes do buraco como um animal acuado. Quando finalmente conseguiu escapar, correu desesperadamente para sua casa, deixando para trás pá, lanterna e o caixão aberto. Pela manhã, o coronel Antônio Bezerra, pai de Josefa, visitou o cemitério para deixar flores na sepultura da filha. O horror que sentiu ao encontrar a cova profanada e o caixão aberto foi indescritível. O corpo de sua filha estava exposto, mas o colar ainda repousava intacto sobre seu peito. O mais perturbador, porém, eram as marcas de unhas nas bordas internas do caixão, como se Josefa tivesse tentado escapar. As autoridades foram chamadas imediatamente. O delegado Tertuliano, um homem gordo e de bigodes grossos, não teve dificuldade em encontrar o culpado. Joaquim estava em sua casa, sentado em um canto, com o olhar perdido no vazio, murmurando coisas sobre mortos que acordam. Quando o padre Damião soube do ocorrido, insistiu em visitar o coveiro na pequena cela da cadeia. Local encontrou Joaquim em estado deplorável, envelhecido 10 anos em uma única noite. Ela acordou o padre. Balbuciou o coveiro, agarrando a batina preta do sacerdote com dedos trêmulos. Juro por Deus Nosso Senhor que ela abriu os olhos e me olhou. Não era mais uma criatura deste mundo. O padre Damião ouviu em silêncio, o rosto severo marcado pelos anos de sol e penitência. Conhecia bem histórias sobre catalepsia e mortes aparentes, mas algo no olhar desvairado de Joaquim o perturbava profundamente. Foi castigo de Deus, continuou o padre depois de um longo silêncio. O Senhor violou o descanso dos mortos, Joaquim. O coveiro foi condenado a 3 anos de trabalhos forçados na construção da estrada que ligaria Juazeiro ao Crato, mas nunca chegou a cumprir a pena. 2 semanas após ser preso, foi encontrado morto em sua cela, os olhos arregalados em expressão de puro terror, como se tivesse visto o próprio demônio. Alguns diziam que ele enlouquecera com o remorso. Outros, que a alma de Josefa havia voltado para se vingar. O padre Damião, porém, mantinha uma teoria diferente, que nunca compartilhou com ninguém, nem mesmo durante a confissão. A história de Joaquim e Josefa correu o sertão, mas não. Foi o único caso de profanação de túmulos que terminou em tragédia. Havia outra história, ainda mais perturbadora, que aconteceu na pequena capela de São Francisco, nos arredores de Quixadá. Padre Damião conhecia bem essa história, pois envolveu seu próprio irmão, Severino, também homem da igreja. No ano de 1893, quando a Grande Seca castigava o Nordeste, o corpo do poderoso coronel Inácio Taveira foi sepultado com grande pompa na cripta da capela. Dizia-se que levara consigo um anel de ouro maciço com um rubi do tamanho de um caroço de jaca, herança de família que remontava aos tempos coloniais.
Assim como o protagonista buscava respostas naquele momento, convido você a se inscrever agora no Arquivo Sombrio e ativar o sino. Só assim você não perderá os próximos capítulos dessa jornada pelas sombras que muitos preferem ignorar. E me diga nos comentários, você já sentiu aquela sensação de estar em um cemitério ou igreja antiga, onde o tempo parece parar e algo invisível observa seus movimentos? O que aconteceria se aquele caso de morte aparente não fosse o único no sertão nordestino? A verdade que estava prestes a ser revelada era muito pior do que qualquer um poderia imaginar. Severino não era como o irmão. Enquanto o padre Damião dedicava sua vida a servir a Deus e aos pobres do sertão, Severino usava a batina para ganhar a confiança dos fiéis e satisfazer sua ganância. Ele era o responsável pela capela de São Francisco, e por isso tinha livre acesso à cripta, onde o coronel Inácio havia sido sepultado. A tentação era grande demais. Em uma noite sem lua, quando até as almas penadas pareciam dormir, Severino desceu à cripta com um lampião e ferramentas. O anel do coronel seria sua passagem para uma vida melhor, longe daquele sertão castigado pela seca e pela miséria. A cripta era fria e úmida, um contraste com o calor do sertão. O caixão do coronel estava sobre um pedestal de pedra, cercado por símbolos religiosos e velas há muito apagadas. O cheiro de morte e incenso misturava-se no ar parado. Com mãos experientes, Severino começou a abrir o caixão. Cada som parecia amplificado naquele lugar sagrado. O ranger dos pregos sendo retirados ecoava como gritos de condenados. A tampa cedeu finalmente, revelando o cadáver do coronel em suas vestes suntuosas. Inácio Taveira havia sido um homem imponente em vida. Mesmo na morte, seu rosto conservava a expressão severa que aterrorizara tantos sertanejos. As mãos cruzadas, sobre o peito seguravam um crucifixo de prata, e lá estava o famoso anel em seu dedo anular direito. Severino hesitou por um momento. A face do coronel, parcialmente consumida pelo tempo, parecia encará-lo com um olho meio aberto. Tolice, pensou ele. Os mortos não veem nada. Quando se inclinou para retirar o anel, percebeu que seria difícil. O inchaço post-mortem havia feito o anel ficar firmemente preso ao dedo. Tentou puxá-lo, mas não conseguiu. Frustrado, pegou uma pequena faca que trouxera consigo. "Perdoe-me, coronel", murmurou ele, mais por superstição do que por remorso. "Mas o senhor não precisa mais disso." No momento em que a lâmina tocou a pele fria do cadáver, um vento inexplicável soprou dentro da cripta fechada, fazendo a chama do lampião dançar violentamente. Severino sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas continuou com sua tarefa macabra. O anel finalmente se soltou junto com o dedo do coronel. Severino não se importou com esse detalhe mórbido. Jogou o dedo de lado e admirou a joia à luz tremulante. Era magnífica, muito mais valiosa do que ele imaginara. Foi quando notou que o lampião estava se apagando. A escuridão começou a envolvê-lo gradualmente. Em pânico, tentou reacender a chama, mas era tarde demais. Na escuridão total, ouviu um som perturbador, o ranger do caixão, como se alguém se movesse dentro dele. "Quem está aí?" gritou, sua voz quebrando de medo. Ninguém respondeu, mas ele sentiu uma presença. Algo se movia na escuridão. Tateando desesperadamente, Severino tentou encontrar a saída da cripta. O ar parecia ter ficado espesso, difícil de respirar. Conseguiu finalmente alcançar a porta, mas ela não se abria. Estava trancada. Impossível. Ele mesmo havia deixado a chave na fechadura pelo lado de dentro. Agora, ela havia sumido. Um gemido baixo e gutural veio da direção do caixão. Severino sentiu o sangue gelar. Pressionou seu corpo contra a porta, golpeando-a com os punhos, gritando por ajuda que sabia que não viria. Algo tocou seu ombro. Dedos frios, rígidos como galhos secos. Virou-se, mesmo sabendo que não veria nada na escuridão total. Mas viu. 2 olhos brilhavam na escuridão, emanando um brilho fosforescente sobrenatural. "Meu anel", sussurrou uma voz rouca, irreconhecível como humana. "Devolva o que é meu." Severino tentou gritar,
mas o medo paralisou sua garganta. Sentiu-se sendo arrastado de volta para o centro da cripta, para perto do caixão aberto. Lutou, mas era como se estivesse sendo puxado por cordas invisíveis. Na manhã seguinte, quando o sacristão desceu à cripta para acender as velas como fazia todos os dias, encontrou uma cena macabra. O caixão do coronel estava fechado e intacto, como se nunca tivesse sido perturbado. Mas ao lado, caído no chão de pedra, estava o corpo de Severino, o rosto congelado em uma expressão de terror absoluto. O mais perturbador, porém, foi o que encontraram em sua mão direita. Seus dedos estavam fechados em um punho tão apertado que foi necessário quebrá-los para abri-lo. Dentro da mão não estava o anel de rubi, como todos esperavam, mas o dedo anular do coronel, com uma marca circular onde o anel deveria estar. Anel em si nunca foi encontrado. Quando o padre Damião soube da morte do irmão, viajou imediatamente para Quixadá. Ele sabia que Severino havia sucumbido à tentação, mas a maneira como morrera era um mistério que o perturbava profundamente. Durante o velório, observando o caixão simples onde o corpo do irmão repousava, padre Damião notou algo brilhante no peito do cadáver. Aproximando-se mais, viu que era o famoso anel do coronel Inácio, colocado sobre o coração de Severino como um símbolo macabro de sua condenação. O padre estendeu a mão para pegá-lo, mas hesitou. Por um breve momento pareceu-lhe que os lábios de Severino se curvaram em um sorriso de advertência. Recuou a mão e fez o sinal da cruz. "Que Deus tenha misericórdia da sua alma, meu irmão", murmurou, dando as costas ao caixão. Naquela mesma noite, o corpo de Severino foi enterrado em uma sepultura simples no cemitério local. Ninguém notou o anel, que de alguma forma havia desaparecido do cadáver antes do sepultamento. E ninguém explicou como, na manhã seguinte, o mesmo anel foi encontrado novamente no dedo do coronel Inácio, em sua cripta selada. Padre Damião nunca mais falou sobre o assunto. Dedicou o resto de sua vida a alertar os fiéis sobre os perigos da cobiça e do desrespeito aos mortos. Em seus sermões, frequentemente dizia que os mortos guardam seus segredos e ai daqueles que ousam perturbá-los. Até hoje, nas noites de lua nova, dizem que é possível ouvir gemidos vindos da cripta de São Francisco e do cemitério de São Miguel. Os sertanejos mais velhos fazem o sinal da cruz quando passam por esses lugares e ensinam aos mais jovens: deixe os mortos em paz, pois eles nem sempre estão verdadeiramente mortos. Se esta história despertou seus próprios medos internos, deixe seu like como reconhecimento das sombras que agora compartilhamos. Compartilhe com aqueles que, assim como você, precisam saber que algumas histórias do Arquivo Sombrio não são apenas histórias. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem de voltar.